Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Bom dia, ouvintes. Estamos começando a primeira edição do Diálogos URGS, um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio da Universidade o reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, a vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian, e o pró-reitor de pós-graduação, professor Celso Loureiro Chaves. Professor Rui, bom dia. Bom dia, André, bom dia, Jane, bom dia, Celso. É uma satisfação estar aqui nesse programa da nossa Rádio Universidade, uma possibilidade que nós abrimos, de comunicação para com a comunidade, discutindo o dia a dia da universidade e aquilo que nós entendemos como seja importante para que a gente possa ter essa possibilidade de, ao dialogar, nós termos uma interação com a comunidade frente ao nosso dia a dia e frente àquilo que nos preocupa e que certamente preocupa a comunidade também. Professora Jane, bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Eu quero dizer da alegria imensa de estarmos estreando hoje este Diálogos URGS. Na verdade, teremos oportunidade de estar semanalmente juntos com a comunidade interna e com a comunidade externa da URGS, o que para nós é um privilégio no sentido de nós podermos mostrar aquilo que nós fazemos e podermos discutir o que há ainda para ser feito, como bem disse o professor Rui, o cotidiano da universidade. Bem, para este primeiro programa nós selecionamos um tema, dentre tantos que vamos abordar, que é o Programa Institucional de Internacionalização, o chamado CAP-Sprint. No ano passado foi lançado este edital e a URGS, então, apresentou o seu projeto de internacionalização, professor Celso? E agora, recentemente, então, temos os primeiros resultados do que foi aprovado pela CAPES. Bom dia, antes de mais nada, bom dia, reitor, vice-reitora, André. É uma honra estar aqui nessa primeiríssima edição do Diálogos. E eu creio que o Print é uma das iniciativas mais expressivas, mais importantes da universidade em pesquisa e pós-graduação, porque ele significa uma mudança de entendimento do que seja a internacionalização. No momento em que a CAPES lançou esse edital, deixou muito claro que esse edital não era um edital para fomentar internacionalização, mas sim era um edital para solidificar, incrementar, aumentar a visibilidade daquelas universidades, e ficou demonstrado daquelas universidades como a nossa, que já tem uma expertise em internacionalização. E é um projeto basicamente de mobilidade. Mas aí nós temos uma porta de entrada e uma porta de saída, ou seja, a entrada ao projeto é mobilidade daqui para fora, de fora para cá. Mas a porta de saída é: se deseja que todo esse movimento de saída e de entrada ele fique aqui, que alguma coisa fique aqui para uma experiência presente e futura da universidade em todos os seus campos, em todas as suas áreas de conhecimento. Sim, é um projeto de mobilidade, mas se espera que o conhecimento ele não seja móvel, que ele venha, que ele vá e que ele fique, aonde quer que ele vá e aonde quer que ele fique dentro da nossa universidade. Até agora, pelo menos boa parte das ações de mobilidade da universidade e da internacionalização nos programas de pós-graduação, muitas vezes eram feitos
a partir do próprio programa ou até do próprio pesquisador. E esse programa, pelo que a gente pode ver, é diferente, né? A universidade, então, teve que se organizar e teve que... imagino que houve discussões entre os programas para se centralizar num projeto, é isso? Sim, porque esse projeto ele tem nascimento num imenso questionário que a CAPES fez no ano passado, 2017, para prospectar como era o nível de internacionalização das instituições. E o que a CAPES perguntou naquela oportunidade é realmente a formatação do projeto, que nós, na URGS, formatamos da seguinte maneira. Dentro daquilo que os programas pesquisam, dentro daquelas interações internacionais que os programas já têm, quais são os temas? Quais são os temas que sobressaem? A CAPES nos dizia, cada universidade tem que ter os seus temas de interesse. Bom, os nossos não são apenas temas de interesse, são temas onde nós temos experiência internacional e onde os programas têm essa experiência. Uma vez determinados esses temas, isso foi ainda lá no final do ano passado, logo depois que o programa foi lançado, nós nos pusemos a campo para construir esses temas. Os programas foram chamados. Então, os programas foram chamados, nós tivemos várias reuniões e propusemos um desafio para os programas. Muito bem. Esses são os temas que a URGS pretende trabalhar, são temas que vocês mesmos, na sua experiência, nos disseram que são. Muito bem. O que é que vocês fazem nesses temas? Quais são as parcerias? O que pretendem fomentar? O que pretendem alcançar? E nos digam como é que nós vamos construir essa proposta. E foi a partir desse input dos programas que nós construímos a proposta finalmente, tal como ela foi submetida à CAPES, com essa colaboração dos programas. Ou seja, o print, como agora se chama sempre, o print, é um print da URGS, mas antes de mais nada ele é um print dos programas de pós-graduação 4, 5, 6 e 7. Eles é que nos determinaram o que fazer, quais os temas, quais os focos, e é isso que foi premiado pela CAPES. Posso dizer premiado porque de 40 instituições que a CAPES pretendia fomentar, foram selecionadas no final 25. E a CAPES está entre a URGS está entre essas 25 e não há dúvida, o próprio parecer diz isso, que a proposta da URGS é uma proposta condizente com a estatura da URGS. É isso que o parecer diz em grandes linhas. E, sendo mais específico, professor, quais são os valores e o que exatamente a URGS deve receber dentro do print? Nós fomos selecionados, a nossa proposta tem um determinado valor, e nós fomos selecionados com 70 milhões. Esse é o recurso que vai ser disponibilizado à URGS pela CAPES no contexto do print por 4 anos. Uhum. Isso é que vai acontecer. Então nós temos 4 anos, a partir do segundo semestre de 2018. Aí temos uma metade do caminho, que é 2020, que tem uma reavaliação do encaminhamento do projeto, já das realizações no âmbito do projeto, e depois vamos para a etapa final até 2022. E é um pacote fechado, são 70 milhões de reais. Esse é o pacote fechado. E como é que funciona, a partir de agora, a distribuição desses valores? Enfim, eu sou um professor de um determinado pós da URGS, né? Tenho minhas pesquisas aí e me interesso num intercâmbio no outro país. Talvez num tempo atrás eu fosse procurar o próprio CNPq ou a própria CAPES para algum financiamento direcionado à minha própria pesquisa. Ou o meu programa de pós-graduação faria isso.
o procedimento eu imagino que seja diferente agora. É diferente. Como é que vai funcionar? Dos 90 programas de pós-graduação que nós temos, 65 estão no print. Devemos desconsiderar os 14 que são programas 3, que não podiam participar pela própria regra do edital, e os demais, então, estão aqui participando, e muda o relacionamento do fomento, porque o fomento não é mais do professor para o seu projeto de pesquisa e no seu auxílio específico. Tudo será através do programa de pós-graduação e do programa institucional como um todo. Ou seja, a relação do pesquisador será através do programa, chegando ao print. Mas como é que vai se fazer essa seleção? Bem, nós temos um comitê gestor do print, que é um comitê gestor que reúne pesquisadores da URGS, pesquisadores internacionais, e esse comitê gestor é que, a partir de agora, vai determinar quais são as balizas para esses recursos que vão ser distribuídos, então, não de forma pulverizada e nem individual, mas sim para os programas que participam do print. Então, a relação ela muda substancialmente, porque se o programa se engajou no print, toda a política de mobilidade deste programa de pós-graduação haverá de passar obrigatoriamente pelo print. Haverá obrigatoriamente de passar pelo comitê gestor, obrigatoriamente passará pelos temas que foram selecionados para o print e passará obrigatoriamente pelo crivo da CAPES, mas sempre dentro deste projeto que foi aprovado agora. E em relação ao montante de recursos que nós vamos ter nesses próximos... São 4 anos, né? São 4 anos. O que representa isso, se a gente for colocar isso no âmbito do que a URGS já tem de financiamentos para a pós-graduação? Qual é a importância desse montante? Porque é um montante que não estava aí antes, né? É uma nova fonte de financiamento. É uma nova fonte de financiamento, mas ao mesmo tempo ela vem substituir fontes de financiamento hoje existentes. Então, se nós colocamos lado a lado o que nós temos hoje e os recursos do print, nós temos, digamos assim, no mínimo, a garantia do nosso status de hoje, com grandes e concretas possibilidades de crescimento na aplicação de recursos. É isso que eu diria, sem entrar em terrenos que nós mesmos ainda não sabemos. Se eu puder fazer um comentário específico a respeito dessa questão, o inédito do print é que ele é um fomento voltado para a internacionalização da pós-graduação. Portanto, ele não é um remédio para toda a pós-graduação. Ainda haverá insumos, recursos e fomentos de infraestrutura, de equipamentos e outros que tradicionalmente são oferecidos à pós-graduação, que continuarão existindo e que nós continuaremos concorrendo. O inédito, assim, o que nos deixa muito satisfeitos é ver que esse montante, ele é um montante que basicamente está orientado para a internacionalização. E esse é o aspecto inédito da questão. Nós não tínhamos até bem pouco tempo atrás esse tipo de financiamento específico para a internacionalização. Observe que desde a primeira gestão Alex e Rui, nós começamos com a ideia de internacionalizar ou ampliar a internacionalização da universidade institucional. Como tu bem colocaste, não é aquela apenas baseada no pesquisador, cada um de nós tem suas relações internacionais, mas aquela da instituição. E aí foram feitos vários movimentos, né, de buscas de acordos com novos parceiros antigos, reafirmar, ampliar, seja na Europa, seja na América, seja na Ásia. Né? Temos aí o Instituto Confúcio, que a professora Jane trouxe para o Instituto de Letras.
Então, esse foi um primeiro movimento, e era um movimento basicamente financiado com os recursos próprios da universidade, porque não havia fomento para isso dentro da estrutura do governo federal. Num segundo momento, que é um momento um pouco mais complicado, né, foi criado o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras foi uma enorme quantidade de recurso, né, algo em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais investido em mobilidade estudantil. Mobilidade principalmente na graduação, também da pós-graduação, alguma coisa de docentes e técnicos. Mas o Ciências Sem Fronteiras foi, na verdade, um programa que não era da universidade. Na verdade, era um programa direto da CAPES, do MEC, para com os interessados, né? Então, a universidade não só não participou da definição de prioridades, definição de locais, definição de pessoas, como a ela competiu apenas depois de ter que administrar a volta desses alunos com currículos que nem sempre se adaptavam à nossa realidade. Isso foi um grande problema. E hoje, passado algum tempo, se a gente olhar para trás, nós vamos ver que muito pouco restou para as universidades do Ciências Sem Fronteiras, a não ser o fato de que nossos alunos tiveram experiências maravilhosas, construtivas, e eu espero que muitos deles, que seriam nossos alunos da pós-graduação de qualquer maneira, venham com essa experiência ainda melhores. Mas o inédito do print é que o print é eu vou ousar dizer, ele é uma autonomia que a CAPES e o MEC dão às universidades na definição de políticas para a pós-graduação, para a internacionalização da pós-graduação. É uma belíssima oportunidade, porque nesse momento nós fizemos uma proposta, eles estão aportando recurso e cabe à universidade, né, através desses mecanismos que o professor Celso colocou, fazer a gestão desses recursos de tal maneira que, depois de 4 anos, essa internacionalização, e esse é o sentido da proposta que nós fizemos, seja uma internacionalização que dê grande benefício interno à universidade. Então, nós fizemos um movimento para fora, depois agora estamos fazendo um movimento não para dentro, no sentido que só interno, mas que a gente tenha reais benefícios para os programas de pós-graduação, no sentido de buscar essa internacionalização, porque esse é, no fundo, o grande objetivo desse programa é você dar aos programas que já têm experiência, às universidades que já têm expertise, a oportunidade de consolidar sua presença internacional e, com isso, melhorar ainda mais a sua performance interna e externa. Professora Jane? De acordo com o que diz o professor Celso e o que diz o reitor, eu percebo esse edital como um edital sem precedentes, né? E essa autonomia, na verdade, ela vai representar o amadurecimento da internacionalização na universidade. Por quê? Além da mobilidade, tem uma proposta que é uma proposta que se faz através da mobilidade, que é a de troca acadêmica. E no fundo, o que o print busca é a formação de uma grande rede de pesquisa. Ora, uma grande rede de pesquisa significa crescimento de dois lados, né? De quem está do outro lado e de quem está produzindo aqui a sua pesquisa. Esse é um ponto. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que o projeto apresentado pela URGS e que foi considerado pela CAPES um projeto muito sólido, ele tem uma peculiaridade que, do meu ponto de vista, e até por uma questão de vir da área das humanidades, é absolutamente fantástico. Ele pega todas as áreas, né? Ele vai lá das humanidades até as ciências duras. Então, isso de fato vai permitir o amadurecimento da pesquisa, da pós-graduação, e essa autonomia, ela termina possibilitando, porque na autonomia a gente escolhe os destinos dentro de determinadas regras, né? Vai possibilitar que nós escolhamos o nosso caminho de crescimento, e isso é fundamental. Esse tema é vasto e, com certeza, nós temos ainda bastante
conversar sobre ele. Mas não sei se é o bom ou ruim, mas o nosso primeiro programa já estamos com o tempo estourado em seguida. Quer dizer, temos muito... É bom isso, né? Bom. Temos muito a falar. Ótimo. Então eu peço, assim, não sei se o professor Celso quer acrescentar alguma coisa. Eu acrescentaria uma coisa que é interessante e tranquilizadora. Porque o print, ele é fundamentalmente foi formatado pela CAPES como um projeto Sul-Norte, Norte-Sul. Países, o Brasil com países do hemisfério norte. Mas a CAPES nos dá 25% de países que são da nossa própria escolha. Bom, tratar-se de uma parceria Sul-Norte não é surpresa nenhuma para a URGS quando a gente vê os países com os quais nós temos o maior número de interações. Mas é fundamental a gente esclarecer que nós vamos continuar com o nosso protagonismo continental. Nós não vamos descurar de Latinoamérica. Nós não vamos descurar dos nossos parceiros africanos, porque há lugar no print para isso. E nós vamos aproveitar, nós vamos preencher esse lugar. Isso é tranquilizador. Professor Jane? Pois bem, essa é a minha última fala, então acho que o professor Celso falou com muita propriedade, até porque ele coordenou o print, o projeto na universidade. Então eu quero, na verdade, deixar um convite aos ouvintes para que estejam conosco na próxima semana, até porque a universidade não se constrói sozinha. Ela se constrói com a comunidade interna, com toda a comunidade interna e com a sociedade. Então, nos encontramos. Professor Rui. Muito bem, eu ainda fechando essa questão do print, tendo em vista a questão institucional, eu devo dizer que para nós, nesses tempos, né, de redução orçamentária tão injusta que nós estamos passando, de desvalorização da ciência, da tecnologia, com o desmonte do Ministério de Ciência e Tecnologia, com o desmonte do CNPq, da FINEP, nós estamos buscando recursos onde for possível. E ainda mais quando esses recursos vêm de uma forma qualificada, como é o caso do print, a gente fica muito contente. Tivemos também boas notícias com recursos advindos de um edital com os BRICS, especialmente da engenharia, da química, da física, que também vai aportar recursos de natureza internacional num bloco político, econômico importante, alternativo ao hegemônico no mundo. Isso também mostra uma maturidade do Brasil, uma maturidade da URGS, no sentido de buscar parceiros novos onde se possa fazer e se construir essas redes. E, por último, estou participando da Comissão de Relações Internacionais da Andifes, de tal maneira que ali nós vamos também ter oportunidade de estender essa rede internacional que a URGS constrói para a melhoria, para o bem-estar e para o desenvolvimento da nossa comunidade. Da mesma forma que a professora Jane, o professor Celso, quero dizer, da alegria e satisfação de estarmos aqui com esse programa, já convidando novamente para a semana que vem. Teremos certamente muitos assuntos a abordar nesses diálogos que nós estamos hoje iniciando. Obrigado. Agradeço a presença do professor Rui Vicente Oppermann, reitor da URGS, da vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian, e do professor Celso Loureiro Chaves, pró-reitor de pós-graduação. Diálogos URGS teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Vladimir Fontoura, com supervisão do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. Nós voltamos então na próxima terça-feira às 11 da manhã. Bom dia. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.